um dado maravilhoso que o Júlio trouxe, por exemplo, da população prisional, daquela forma para a comunidade. Né? A gente tem que decodificar. Para a gente, tudo bem aqui, beleza. Mas para a comunidade, a gente tem que decodificar aquilo e trazer aquilo de uma forma mais palatável, para que as pessoas se sensibilizem e entendam realmente a importância daqueles dados na nossa vida, no nosso dia a dia e nas políticas públicas, né? E, por último, o debate sobre a importância do engajamento comunitário e acompanhamento em pesquisas. Então, dito tudo isso, o que a gente quer, na verdade, com tudo isso? A gente quer políticas públicas que respondam os desafios atuais da tuberculose, né? E a gente quer mais cura, menos abandono e menos mortes. O eixo de educação, então, vou falar um pouquinho para vocês do eixo de educação, do CCCP-TB Brasil. Então, comunicação, como a gente entende comunicação como estratégia. Vou colocar o óculos, para o troço seja grande aqui, mas não dá. E eu tô velho. Comunicação como estratégia de vocalização da sociedade civil, né? Decodificação da linguagem científica, que eu já falei, e aproximação das comunidades de pesquisa científica, das comunidades com as pesquisas científicas, e meios que facilitem esta ligação. Então, como é que eu vou fazer para aproximar tudo isso, né? Colocar tudo isso num caldeirão só, e daí tirar as políticas públicas, né? Então, e aí esse público todo que vocês estão vendo aí, sociedade civil, pesquisa, financiadores, parlamentares, pesquisadores, gestores, movimentos sociais, imprensa, comunidades e outros que porventura se interessarem. As atividades, a gente desenvolveu, então, 6 podcasts, né, com tema específico de pesquisas e mobilização social, 15 vídeos, uma revista, que é a nossa revista Memória, que foi construída no final do projeto, falando tudo que a gente construiu, né, desde o início do projeto até o final, né? E as nossas mídias sociais que a gente tem, como Facebook, Instagram, páginas do CCAP, tudo isso está na nossa página do CCAP-TB Brasil. Tá? O CCAP-TB Brasil, só um adendo aqui, ele está alocado dentro da rede brasileira de pesquisas em tuberculose, que é a nossa principal parceira. Né? A gente não tem um CNPJ, a gente não é uma instituição constituída, portanto, então a gente tem essa parceria com a rede brasileira de pesquisas em tuberculose. Então, os resultados, então, ampliação de interesses pelo tema, convivência mais próxima com as novas mídias, né? Enfim, pode usar as novas mídias, né? Usar o podcast, os vídeos de curta duração, né? Porque a gente priorizou vídeos que sejam vídeos de curta duração, de 10, 15 minutos no máximo, né? Porque as pessoas assistam até o final, né? Porque a gente tem tanta informação, tanta coisa disponível, que às vezes você fazer um vídeo de 45 minutos, quem que vai assistir isso? Né? Então, vídeos curtos e objetivos sobre o tema. Né? Referência no tema de pauta, referência no tema e pautas de especificidades, né? Dependendo da pesquisa, circulação da experiência e aproximação do que está distante, né? Do que a gente acha que está distante da gente, mas que na verdade está muito próximo e tem a ver com o nosso dia a dia. Né, o material para além da informação, avançando para a formação e continuidade no relacionamento com a temática, criando identificação e fomentando participação. Na verdade, a gente quer que a sociedade civil, que as comunidades coloquem o tema pesquisa na sua pauta, né, e como demanda, né, até para dizer que pesquisa nós queremos. A gente não quer uma pesquisa, a gente também quer avaliar, monitorar as pesquisas que já são criadas dentro da área acadêmica, mas a gente também quer propor pesquisas. No eixo da educação, então, a gente fez uma grande parceria com a Universidade Federal do Paraná, né? Então, a gente construiu um curso EAD específico, com vários, e aí vocês vão ver, e que está nessa página da Universidade Federal do Paraná, né? Como forma de trilhas. A gente tem hoje uma metodologia que a gente usa muito, inclusive na academia, nas universidades, que são as trilhas de aprendizagem. Então, a gente construiu vários mini cursinhos que formam uma trilha de aprendizagem até o final, e lá no final a gente tem o certificado, aquela coisa toda, pela universidade, assinada pelo CCAP, pela rede, enfim, né? E aí estão os cursos, né? Um dos cursos, vocês podem ver, essa nossa trilha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos, totalizando 40 horas de curso, né? Não necessariamente as pessoas precisam fazer toda a trilha, ela pode fazer um curso e ter um certificado só daquele curso, ou pode fazer a trilha toda e ter o certificado de toda a trilha, tá? Aqui um pouquinho
da ambientação, né, da própria universidade, da Universidade Federal do Paraná aberta, né, é um curso gratuito, então qualquer pessoa pode, né, aquela coisa, você entra na universidade, cria o seu login e a partir dali você escolhe os cursos que você quer fazer, a universidade disponibiliza lá um montão de cursos, dentre eles está aí o nosso curso, tá? Então, que fala um pouquinho sobre a importância do movimento social da pesquisa científica, comitês diretivos de segurança, monitoramento de dados, advocacy, enfim. Esse dado ele já está subnotificado, tá? Esse dado é do final do ano passado, então agora a gente acredita que ele já está com quase 500, mais de 500, a Carla está me corrigindo aí, porque Carla fez parte da equipe do projeto, né? Então, acho que a gente está hoje com mais de 500 pessoas que fizeram o curso, né? Entre essas pessoas tem gente da comunidade, profissionais de saúde, estudantes, então a gente tem um perfil bastante ampla aí de pessoas que acessaram a plataforma e que concluíram o curso, né? Então, a certificação do curso são esses cursos aí, então, incorporação de pesquisa em políticas públicas, movimento social e acompanhamento de pesquisas, conceito de ética em pesquisas no Brasil, pesquisa clínica, interpretação de dados em pesquisas, estudos observacionais e de intervenção e introdução à pesquisa científica. Então, são esses nossos 7 mini cursinhos que formam a nossa 5, né? Eu tenho mais 35, mas tudo vai dar certo, não se preocupe, Rafa. Que forma a nossa trilha de aprendizagem, né? A gente tem um repositório, né? A gente criou um repositório com vários artigos, cartilhas e documentos que a gente achava importante para a questão da tuberculose no país. Esse repositório, na verdade, continua sendo o nosso principal desafio, né? Porque a gente não tinha ideia de como montar um repositório, a gente, enfim, colocou lá, e aí quando a gente foi montar o repositório, a gente viu que tinha uma série de coisas, né? Enfim, isso é coisa de movimento social, né? Vamos criar, e na hora de criar você vê que a coisa, muito buraco, é muito mais embaixo. Mas a gente fez o repositório numa primeira plataforma e a gente tentou, ficou no ar, não deu certo. Uma segunda plataforma a gente também está tentando, a gente está tendo renegociar outra plataforma para, enfim, e aí o repositório neste momento ele não está no ar, mas ficou no ar boa parte do ano passado, começo desse ano, mas a gente teve vários problemas técnicos para manter não só para manter, mas para alimentar esse repositório no final do projeto, porque você precisa de profissional, e profissional você tem que pagar. Então a gente está tentando solucionar isso, e esse é um desafio que a gente vai solucionar no decorrer do ano. O eixo de mobilização social, né? E aí a gente tentou fazer o eixo de mobilização social casar com os objetivos do projeto, casar os objetivos específicos do projeto, casar com o objetivo geral do CCAP, que é acompanhar diferentes estudos conduzidos no Brasil no âmbito da tuberculose e de suas comorbidades. Então, os objetivos específicos do projeto eram colaborar com as pesquisas de alta qualidade, apoiar o desenvolvimento dos processos regulatórios e aprovação dos produtos de interesse para a comunidade, né, e acompanhar e analisar regularmente os protocolos e instrumentos de pesquisa, né? Que é isso, você sentar com pesquisadora, saber como é que isso acontece, como é que está correndo a pesquisa, como é que a comunidade está participando, enfim, também a questão ética, toda essa parte, enfim, que acho que a gente pode colaborar, não só monitorar, mas colaborar com a pesquisa e colaborar com o pesquisador e com a pesquisadora, né? Aí tem um exemplo de 3 pesquisas nesse espaço foram 10 meses, não chegou a ser um ano também, né? Foram praticamente 10 meses, igual o mesmo processo que o projeto está na hora, que a Wanda apresentou. Então, são essas 3 pesquisas que a gente acompanhou durante o processo, tá? E cada uma delas com um perfil específico. Essa pesquisa, por exemplo, né, é uma pesquisa do Ceará, enfim, tentando entender a dinâmica de transmissão da tuberculose em indivíduos que residem na cidade de Fortaleza, no Ceará. Uma outra pesquisa foi essa ampliação do tratamento preventivo, que eu acho que a professora Anete até já apresentou aqui ontem, ela já falou sobre isso. A gente também participou desse processo de construção, né? E tem essa outra pesquisa que também com a professora Anete, que é a nossa parceira no CCAP já de longa data, que a gente também participou aí no processo não só de construção, mas sugerindo e discutindo com a pesquisadora as melhores formas de transformar isso em
em dados palatáveis para a comunidade. Então, processo científico de aprendizagem, então pesquisas, isso foi interessante porque a gente analisou pesquisas em diversas instâncias, então pesquisas que já tinham sido apresentadas, pesquisas que estavam com dificuldades, pesquisas que ainda estavam em processo de construção, então a gente teve a oportunidade de participar de construção e de vários processos dentro das pesquisas, né? Pesquisas em diversas fases de construção. Atividades de encerramento, então a gente tem aí, fizemos uma reunião, um workshop em São Paulo e apresentamos que foi em novembro e setembro do ano passado, e apresentamos todo o processo, convidamos a comunidade, enfim, em São Paulo, as pessoas do CCAP, pesquisadores que fizeram parte, enfim, a gente fez o lançamento da nossa revista, a revista impressa ela já acabou, mas ela está no nosso site, então quem tiver interesse pode procurar lá no site do CCAP, né? Lições aprendidas, né? Então, assim, a gente teve parcerias institucionais na construção e disponibilização do curso EAD, que foi essa parceria que a gente teve com a Universidade Federal do Paraná, que a gente nem pensava em ter, a gente tinha uma outra ideia de construir esse curso e, de repente, uma das membros do CFP falou, não, a gente tem um contato com a Universidade do Paraná, vamos ver, a gente apresentou o projeto para o pessoal lá, para o departamento de EAD lá da universidade, eles adoraram, compraram a ideia e nos ajudaram, implementaram e enfim, construíram, né, a trilha com tudo que a gente forneceu, com todos os dados e coisa e tal que a gente forneceu. O binômio pesquisa e acompanhamento comunitário envolvendo diversos atores em diversas ferramentas de comunicação, vídeos, podcasts, e aí a gente lança a mão de todo esse material que a gente tem, né? É claro, com toda a dificuldade também que a Wanda acabou de falar para a gente, né? Essa dificuldade de acessar realmente a quem precisa, né? Nem todo mundo tem acesso a podcast, nem todo mundo tem acesso a vídeo, nem todo mundo tem acesso a revista, enfim. Esse é um desafio constante para nós, né? Então, o processo de decodificação de linguagem científica, esse também é um processo constante para nós, né? Ampliação dos espaços de interlocução entre pesquisadores e pesquisadoras e mobilização social. Então, esse é um processo que a gente tem que todo tempo falar né, fazer esse advocacy para que, não só para que os pesquisadores incorporem a questão da comunidade em suas pesquisas, né, como também a comunidade incorpora a questão da pesquisa na sua agenda no dia a dia, né. Bueno, e já terminei, menti que era 35, só para você ficar bem nervoso, Rafa. Então aqui está a nossa equipe da coordenação, que foi a Carla Almeida, eu, a Vânia Avaraújo, que fez aqui toda a parte administrativa do projeto, porque realmente, se não fosse a rede de TB e a equipe administrativa da rede, que é comandada pela Vânia, a gente não teria a mínima condição de executar esse projeto, né? Enfim, então fica aí uma dica para OPAs e financiadores que a gente realmente quer atingir a comunidade, a gente precisa rever esse processo de financiamento e burocráticos que existe. Então é isso, gente. Obrigado e desculpe passar aí um pouquinho da hora, Rafa. Obrigado, Veloso. Dá uma dor assim no coração, né, de ver projetos assim como o da Vânia, do Veloso, tendo que ser apresentado só em 15 minutos, porque eu acompanhei durante esses 10 meses e realmente ele é muito rico. São contribuições muito, muito ricas e que um dos objetivos desse espaço é também promover uma ampliação dessa rede de contatos, que vocês conheçam mais pessoas e mais pessoas conheçam vocês. Então isso, a gente sem dúvida ganha com isso também. E agora, para finalizar a mesa, vou chamar a Carla, que ela vai falar para a gente tem sido muito trabalhado, né, o tratamento preventivo da TB, e a Carla vai falar sobre como é que a gente enfrenta essas barreiras, quais são essas barreiras, né, para ampliação da TPT no Brasil. 15 minutos, Carla. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Inicialmente, eu queria agradecer a possibilidade de estar participando desse seminário e estar podendo compartilhar também esse projeto que foi desenvolvido. Esse projeto não foi desenvolvido, então, nem no âmbito de uma carta-acordo, nem com o apoio do Ministério da Saúde, de nenhuma forma. Ele não é um projeto, na verdade, ele é uma iniciativa da área de mobilização social
da Rede Brasileira de Pesquisa de Tuberculose, então da Rede TB, da qual eu e Veloso fazemos parte da coordenação da área de mobilização social. Ele foi um projeto desenvolvido com um pequeno aporte internacional e ele vem ao encontro de um desafio que eu e o Veloso temos enfrentado desde 2019, quando nós incorporamos de forma efetiva as questões relacionadas ao acesso ao tratamento preventivo no Brasil, né, e nos confrontamos com diversas questões assim que de certa forma até nos surpreenderam, e uma delas foi a total ausência de dados que pudesse subsidiar qualquer ação de advocacy ou qualquer construção de política pública ou estratégia de ação, né? Então, frente a isso, a gente vem trabalhando ao longo desses anos com algumas iniciativas, e em 2021, então, 2021 agora até estou perdida, eu acho que foi 2021, 2022, nós realizamos esse levantamento, né, que tem, então, como objetivo... eu ia dizer o próximo, por favor, mas sou eu a pessoa. O botãozão. Então, nós realizamos esse levantamento que tem como objetivo compreender as principais barreiras e oportunidades de acesso à terapia preventiva à tuberculose no Brasil, especialmente a partir da incorporação de novas tecnologias, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da terapia preventiva. Então, de que cenário a gente está falando? E vou passar muito rapidamente, porque acho que a gente já falou exaustivamente dessas questões aqui ao longo desses 2 dias, mas acho que vale a pena retomar, né? A gente está falando de um país que tem alta carga de tuberculose e alta carga de co-infecção de TB e HIV. A gente está falando de um país que tem um sistema público de saúde, e aqui só reforçar que tem acesso universal e gratuito aos seus serviços, e daí reforçar por toda a discussão que nós tivemos ontem, né, da importância da gente sempre reiterar, né, que nós temos um sistema de saúde de acesso universal, e é nesse sistema e a partir disso que a gente acredita que as políticas públicas tenham que ser construídas, né? Nós temos todo o diagnóstico e tratamento, tanto da tuberculose quanto do tratamento preventivo da tuberculose, ancorado na atenção primária de saúde, e aqui também vale a gente refletir de que atenção primária é essa que a gente está falando. A Vânia trouxe as questões das relações precárias de trabalho dentro do SUAS, né? E essas também são essas mesmas relações precárias de trabalho também se refletem dentro, especialmente da atenção primária. Então, os agentes e os profissionais, normalmente através de contratos, né, bastante precários de trabalho, com cargas horárias exaustivas, às vezes a atenção primária em cidades fracionadas por com várias fundações prestando serviço na mesma cidade, então sem muita padronização de atendimento. Então é sempre importante a gente ter isso também, de que a atenção primária é essa que a gente fala, né? E também essa questão da incorporação de novas tecnologias para o tratamento de tuberculose, tratamento preventivo da tuberculose, especialmente tratamentos de curta duração. Como que a gente desenvolveu, então, esse levantamento? A gente optou, por diversos motivos, em trabalhar com um instrumento quantitativo. Então, a gente teve fazer um levantamento quantitativo, então a gente tem um instrumento de coleta bastante objetivo. Ele foi construído com a participação comunitária, então nós formamos um comitê multidisciplinar, onde as pessoas puderam colaborar na construção desse instrumento, né? Então, principalmente com trabalhadores de saúde e ativistas e comunidades afetadas por tuberculose, para que a gente pudesse pensar quais eram as questões prioritárias, né? Então, a gente optou por uma survey, ela foi realizada de modo híbrido, a gente teve uma parte da coleta online e uma face da coleta foi feita face-to-face, então foi presencial, e a gente cobriu as 5 macro-regiões brasileiras. Então, quais foram as capitais que a gente elencou, e considerando principalmente as questões relacionadas ao contexto epidemiológico, né? Então, são capitais com alta carga
de tuberculose e também de co-infecção. Então, a gente fez essa coleta de dados no Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Campo Grande e em Manaus. E também era a possibilidade também de incluir pessoas que estivessem nessas respectivas regiões metropolitanas. Quem eram os elegíveis, então, para participar desse levantamento? A gente considerou populações elegíveis, pessoas que vivem com HIV e AIDS, porque são populações elegíveis para acesso ao tratamento preventivo de tuberculose, né? E também contatos de tuberculose. Aqui a gente só fez algumas adequações, a gente não considerou contatos de tuberculose, a gente considerou contatos, a gente simplificou, né, um pouco a compreensão de contatos de tuberculose para pessoas que residem no mesmo domicílio. Então, nós não consideramos as questões da possibilidade de local de trabalho ou de convivência mais alongada em outros espaços, por uma questão, inclusive, para poder facilitar a coleta e ter uma padronização nessa coleta junto aos entrevistadores. Então, a gente simplificou esse conceito. Então, nós tivemos uma coleta total de 205, nós tivemos um total de 205 respondentes. Essa pesquisa, esse levantamento, ele foi realizado entre 1º de julho e 12 de agosto. E aqui a gente faz o primeiro destaque, eu acho assim que é uma das informações talvez das mais relevantes para nós, que nós temos analisados 205 respondentes, mas nós tivemos um número de respostas bem próximo de 500. E nós tivemos que desconsiderar, porque as pessoas respondiam como as pessoas que estavam em tratamento de tuberculose, ou sensível ou resistente, respondiam ao inquérito, porque elas não conseguiam diferenciar o que era um tratamento de tuberculose, um tratamento preventivo de tuberculose e um tratamento de tuberculose doença, né? Seja sensível ou seja resistente. Então, isso foi um trabalho hercúleo, assim, meu e do Veloso. A gente teve que se debruçar no banco de dados e ficar olhando, fazendo cruzamento de questões, pensando como a gente tentava investigar a terapia que a pessoa estava fazendo. Então, a gente tinha que fazer esse cruzamento e retirando do banco todas as questões que que a gente identificava como tratamento de tuberculose e doença, né? E eu acho que isso fala muito de uma questão que tanto Wanda quanto Veloso trouxeram, que é a principal barreira, que é a barreira da linguagem, né? Então, a gente tem uma barreira aí em relação ao tratamento preventivo, que ela é uma barreira bastante presente, né? As pessoas têm uma dificuldade de compreensão quando a gente fala em tratamento de infecção latente, né? A gente tem que entender o quanto essas expressões elas distanciam isso das pessoas, né? E o quanto às vezes simplificar, quando a gente fala em tratamento preventivo, quando a gente usa essa expressão, para as pessoas, a lógica é muito mais fácil entender do que a gente está falando. Quando eu falo de tratamento de infecção latente, pensando assim, fazendo uma reflexão rápida, o que a maioria das pessoas entendem de infecção latente? Qual é a compreensão que elas têm disso, né? Então, a linguagem foi a primeira barreira que a gente percebeu, assim, e que foi para a gente muito gritante dentro desse levantamento. Em relação aos resultados, então, vou trazer primeiro um pouco um perfil das pessoas, né? 55% eram mulheres, e aqui vale reiterar que a gente fez as pesquisas, elas foram realizadas no entorno dos serviços de saúde, né? Era onde a gente tinha um espaço mais adequado para tentar identificar essas pessoas. Então, nós fomos tanto em unidades básicas de saúde como em serviços de referência e fizemos e abordávamos as pessoas, então, ou antes da entrada do serviço ou depois, mas no entorno. Tá? Então, 55% eram mulheres, 3% eram pessoas trans, né? Sendo que 47% eram contatos e 53% eram pessoas que vivem com HIV e AIDS.
Nós temos dentro da amostra 56% são pessoas negras e pardas, e isso nos fala muito, né? E acho que a Joilda nos trouxe uma questão muito importante, da forma que a gente trata as questões de raça e cor, né, e da dificuldade que a gente tem de falar das questões relacionadas ao racismo estrutural, que permeia todas as relações e é uma barreira importante para o acesso aos serviços. Então, pensar que hoje a gente tem, dentro da tuberculose, a maioria das pessoas não brancas, então pardas e negras, né, e como que a gente pode pensar também estratégias para romper, para, no mínimo, enfrentar esse desafio que é o racismo estrutural que permeia todas as nossas relações. 55% da amostra possui ensino médio completo, e isso fala também de um perfil que até se distancia do perfil das pessoas que são mais acometidas pela tuberculose, porque a gente está falando de pessoas que têm aí mais de 10 anos de estudo, né? Então, são pessoas que também têm mais facilidade e mais acesso à informação, né? Em relação ao conhecimento sobre o tratamento preventivo, 38% das pessoas desconhece, nunca ouviu falar, sequer sabe o que é e sequer sabe traduzir o que significa aquilo no campo da tuberculose, assim, né? Esse percentual ele sobe muito quando a gente fala de contatos com TB, então ele vai para 55%. 55% das pessoas que são contatos de tuberculose, e aí vale sempre a gente ter em mente que essas pessoas estavam na porta do serviço de saúde. A gente não está falando de pessoas que estão fora do serviço de saúde, a gente está falando de pessoas que acessam serviços de saúde. Então, isso faz com que esse dado ele seja muito mais impactante, né? A gente está falando de pessoas que têm acesso e estão no serviço de saúde. Então, 55% dos contatos não têm nenhum conhecimento, não fazem ideia do que seja o tratamento preventivo da tuberculose, e 27% das pessoas que vivem com HIV e AIDS. E são pessoas que estão em tratamento, são pessoas que têm acesso ao serviço de saúde. Vou correr aqui. 55% nunca conversou com seu médico sobre tratamento preventivo, 55% das pessoas entrevistadas, e 34% conversou uma única vez. Com médico ou profissional de saúde, a gente também tinha essa possibilidade. Então, se a gente pensar nisso, a gente tem aí 89% das pessoas que teve conversas muito pífias, ou não teve, ou teve conversas pífias com os profissionais de saúde sobre tratamento preventivo. E a gente está falando de pessoas que são potencialmente pessoas que têm direito, não é nem que tem que ter acesso, tem o direito a acessar o tratamento preventivo. 53 não passou por nenhum tipo de testagem de tuberculose, tá? Esse número sobe para 78% entre os contatos, e ele se mantém em 36% entre pessoas que vivem com HIV e AIDS. 33% das pessoas que vivem com HIV e AIDS estavam acessando o serviço, nunca tinha feito nenhum tipo de teste de tuberculose, tá? E 78% dos contatos. E aqui a gente está falando de pessoas que estão acompanhando os seus familiares dentro do serviço de saúde. Das pessoas entrevistadas, apenas 29% teve acesso à terapia preventiva em algum momento, né? E desses, 98%, 98,5%, concluíram o tratamento preventivo. E aqui vale ressaltar que 3% só estava fazendo tratamento com 3HP. Óbvio que a gente sabe esse levantamento ele foi realizado no primeiro semestre do ano passado. A gente sabe que a partir de outubro de 2022 teve um incremento na disponibilização da terapia curta, né, do 3HP, mas naquele momento, assim, pensando que a gente já tinha incorporado o 3HP em março de 2020, que ele estava disponibilizado na rede há mais de 6 meses, desde outubro, a gente tinha naquele momento apenas 3% das pessoas em tratamento com 3HP, e o que não impediu que elas terminassem o tratamento, né? Porque a gente tem aí um número de desfechos positivos, que as pessoas concluem tratamento bem alto. E 41% sequer sabem o que tomam. Tá? Tem a menor ideia do que tomam, enfim, tomam.
A gente perguntou para as pessoas que não estavam em tratamento e que não tiveram acesso, se fosse ofertado o tratamento preventivo, se elas estariam dispostas a se tratar. E 66% dos contatantes disse que, com certeza, eles estariam dispostos a fazer o tratamento. E 83% das pessoas que vivem com HIV e AIDS, que não tiveram acesso ao tratamento, disseram que, com certeza, estariam dispostos a fazer. Então, a gente vê aqui que não tem, pelo menos a princípio, uma resistência por parte dos pacientes, dos usuários, em pelo menos saber mais e iniciar um tratamento preventivo. Aqui eu compartilho com vocês, enfim, 2 citações. Uma é: eu nunca ouvi falar em tratamento para prevenir a tuberculose, nunca fiz um exame de tuberculose e eu me trato em um serviço bom, são bem atenciosos. Como é que eu faço para saber desse tratamento para prevenir a tuberculose? Eu tenho medo. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem com HIV que morrem de tuberculose. Essa foi a frase de uma entrevistada, que é uma pessoa que vive com HIV e AIDS no Rio de Janeiro. Eu venho com meu marido acompanhar o tratamento dele de TB. Nunca me perguntaram nada no serviço. Eu nunca fiz nenhum exame. Uma contatante, né? Então, uma pessoa que acompanhava o marido, que estava em tratamento de tuberculose em Porto Alegre. Então, como conclusões, rapidamente já concluindo, né? já finalizando, que o Rafael já me deu aí os meus 3 minutos finais. Então, a gente gostaria de destacar que a fragilidade das políticas públicas para o tratamento de tuberculose no Brasil é imensa, né? A gente tem uma fragilidade muito grande das ações de rastreamento de contágio de tuberculose. A gente tem falta de informações sobre tratamento preventivo, então o tratamento preventivo é totalmente invisibilizado dentro dos serviços de saúde. A gente percebeu que existe muita dificuldade de diferenciar o tratamento preventivo do tratamento convencional, e isso fala diretamente de falta de informação, né? E ausência de espaços de diálogo sobre a ausência de espaços de diálogo sobre tuberculose, né? E que a incorporação do 3HP em 2020, apesar de ter acontecido em 2020, seguia até aquele momento com acesso muito restrito, né, a alguns serviços muito específicos de saúde. Mas a nossa principal conclusão é que a principal barreira é a prescrição, é a resistência em prescrever o tratamento preventivo ou, pelo menos, investigar se os pacientes podem fazer uso do tratamento preventivo. Porque o que os dados nos mostram é que os pacientes, eles aderem ao tratamento preventivo, mesmo em esquemas de longa duração, né? Então, a oferta realmente é, hoje, um dos nossos principais desafios, né? E como a gente trabalha a oferta, pensando, e daí a gente vem com essa outra questão, que esse trabalho é um trabalho de atenção primária de saúde. Eu acho que a professora Nete tem tentado pensar muito sobre isso, né? E de que atenção de saúde, atenção primária é essa que a gente está falando. Para finalizar, a gente acredita que essa experiência ela trouxe muitas informações estratégicas e tem um grande potencial para apoiar a organização dos serviços e dos programas de tuberculose e subsidiar também políticas e ações de advocacy e incidência política. Obrigada, espero não ter me alongado muito e fico à disposição. Obrigado, Carla. Parabéns. Artemir, vai fazer a mediação. A gente vai ter uma rodada bem curta, né, de perguntas. Sim. Para prestigiar a mesa, nós iremos fazer uma rodada de apenas 2 perguntas e aí, para em seguida conseguirmos almoçar. Fernanda. Ângela. Bom dia. A minha pergunta é bem rápida. É para a doutora que apresentou o Tá Na Hora. O material está disponível para a gente utilizar. Eu me interessei em replicar. Obrigada, parabenizar a mesa. Adorei também, achei ótimas apresentações e trabalhos práticos mesmo. Tem um comentário e uma pergunta, na verdade. O comentário é para o Tá Na Hora, que, na verdade, foi um projeto muito legal para nós da CGTM, foi uma novidade, porque foi a primeira vez que a gente fez esse tipo de projeto direto com a sociedade,
né, que nosso trabalho é muito de advocacy com a sociedade civil em advocacy, como o CCAP e outras estratégias, mas trabalhar mesmo na ponta com a sociedade civil foi muito legal e achamos esse projeto bem bonito e que dá para a gente aproveitar para muitas coisas por muito tempo, né? Isso é bem legal. Parabenizar também a fala da Carla. O cenário que você mostrou é o cenário que a gente sabe que existe mesmo. É um desconhecimento da rede, do profissional de saúde e da sociedade civil. Na verdade, trabalho com saúde pública há uns 18 anos e a gente vê que a sociedade civil do HIV ela é muito, muito organizada, muito boa, com muito conhecimento e pede os seus direitos, o que é ótimo. Mas não sei o que é que acontece que essa parte de prevenção de TB não entra no discurso. A gente agora que está dentro do departamento de HIV há alguns anos, tem oportunidade de trabalhar mais com essas organizações e todas as reuniões são muito boas e eles pedem muito, precisamos de PrEP, precisamos de PEP, precisamos de preservativo, lubrificante e de toda a mandala de prevenção, mas ninguém fala de prevenção da tuberculose, ninguém. Então, acho que a gente tem que articular melhor nesses movimentos sociais para a sociedade civil começar a pedir junto com a gente, porque a gente está vendo que as nossas ações, como o Ministério da Saúde, recomendações, trabalhos com estados e municípios, trabalho com as SAPs, não está sendo suficiente. A gente precisa que a sociedade também nos cobre sobre isso para que realmente as políticas públicas sejam implementadas, né? Não que isso justifique o problema. Acho que não, é um problema do país, a gente tem que trabalhar em conjunto para que as coisas ocorram conforme as recomendações, mas a gente sabe que nós temos uma limitação importante nisso. Então, bem legal a pesquisa que vocês fizeram, que traz esse cenário e alguma ferramenta que a gente possa articular com outros níveis e com outros departamentos que isso ocorra. E aproveitar as SAPs aqui presente, né, que precisamos da estratégia de saúde da família, precisamos que vocês pensem na prevenção da tuberculose. O contato está na estratégia de saúde da família. A gente tem que ir na casa dele, ver onde ele está, buscar as crianças. Isso é super importante para o trabalho. E uma pergunta para o Veloso sobre o CCAP. Acho que o projeto do CCAP é muito legal, assim, ficou bem robusto. Aí, quais são os planos de vocês? Porque a nossa perspectiva é que isso ocorra para todos os projetos, né? Não seria o papel da sociedade civil em ajudar os pesquisadores e ajudar também a gente de como a gente garante equidade, garante visibilidade, garante que os direitos das pessoas sejam preservados, mesmo tendo uma pesquisa clínica. Então, quais são os planos de vocês a partir de agora? Assim, foi ótimo esse projeto e tudo mais, mas tem alguma perspectiva de plano de trabalho dentro da rede TB para vocês ampliarem mais o CCAP? Obrigada. E desculpa se eu me alonguei, eu sei que todo mundo está com fome. Obrigado, eu passo para a mesa para as considerações. Sim. Sim. Não. Foi. Ligou? Obrigado. Tá. Bom, eu vou ter que responder uma questão que a Fernanda trouxe, porque para mim, e estou aqui na mesa como sociedade civil, trouxeste uma questão que para mim é muito... enfim, eu acho que tu falaste assim, da necessidade do movimento social de luta contra a AIDS incorporar as questões relacionadas à tuberculose, especialmente o tratamento preventivo. E eu vou te dizer que eu queria dizer que esse desafio não é da sociedade civil, esse desafio é da gestão. Se a própria gestão não consegue construir ações colaborativas de tuberculose e HIV, nem em nível nacional, que de fato incorporem as questões relativas à tuberculose e a importância do tratamento preventivo nas suas práticas, né? Então, acho que até a sociedade civil ela é bastante atenta para os marcos, principalmente os marcos de direito, né? Mas o que a gente viu e o que a gente vem vendo nos últimos anos é que a gestão, e nos 3 níveis, tem muita dificuldade de construir ações colaborativas entre a tuberculose e o HIV e AIDS. Eles ainda continuam em caixinhas, né? Mesmo com a incorporação da tuberculose primeiro no DCCI, depois, agora, num departamento que, enfim, visibiliza melhor as patologias, né, que foi uma das nossas grandes brigas, eu acho que a necessidade dessa articulação, ela
ela é por parte da gestão também. Né? Eu acho que a gestão não consegue, tem dificuldade de construir ações colaborativas. E sempre que a gente diagnostica um problema como esse, né, e é a sociedade civil quem apresenta, parece até que é responsabilidade da sociedade civil. A sociedade civil não está fazendo o seu dever de casa. Não, gente, a gestão não está fazendo o seu dever de casa. Sabe? Os serviços não estão fazendo o seu dever de casa. Em relação às questões de TB/HIV, a gente vem alertando isto há muito tempo. Essa eu acho que é uma questão muito importante. E, para finalizar, eu queria só trazer um ponto relacionado à questão desse levantamento e de um movimento, na verdade, que a sociedade civil tem feito há alguns anos, que é um movimento de quebrar alguns paradigmas, principalmente em relação à construção de conhecimento, que é colocar também a sociedade civil e as comunidades afetadas como protagonista nesse cenário de construção de conhecimentos. Então, a sociedade civil, o movimento de AIDS, o movimento de tuberculose, ele tem conduzido diversos levantamentos comunitários que nos subsidiam não só as nossas ações de advocacy e de incidência política, mas que também nos apontam uma série e nos respondem a uma série de questões que muitas vezes a pesquisa acadêmica não nos responde. Ou porque não é um campo de interesse, ou porque as pesquisas acadêmicas acontecem estão muito atreladas em financiamento, e a sociedade civil tem realizado aí uma série de levantamentos comunitários que têm respondido a isso. E esse é um exemplo, mas também tem o levantamento que nós conduzimos, o impacto da Covid no HIV, nos serviços nas políticas públicas de HIV e de tuberculose no Brasil, que foi um estudo pioneiro, em que, em junho de 2020, nós já estávamos com dados e evidências do impacto que nós íamos ter nos serviços, né? E que a gestão desprezou tudo que nós apresentamos, inclusive as recomendações que nós encaminhamos, que eram as nossas recomendações para conseguir, ou pelo menos tentar mitigar o impacto nos serviços. Então, acho que isso é uma questão bem relevante, assim, e eu ontem conversava com o Ricardo. Com licença, só por conta do tempo, Tá. eu peço que conclua. Ontem eu conversado com o Ricardo dessa necessidade da gente começar a discutir mais epistemologias integrativas, né, Ricardo? Então, obrigada a todas, todos e todes. Não vou alongar nem impedir o almoço de ninguém. Atrasar mais o almoço de ninguém. Então, vou rápido aqui para a gente finalizar. Esses materiais estão livres para disseminação. Inclusive, a gente acordou com o Ministério que a gente faria todos eles em formato aberto, para que as secretarias pudessem incluir as suas logomarcas. Então, ele tem lá no nosso repositório o material fechado, só para mandar para a gráfica e imprimir o que for em papel, e também ele em aberto para vocês colocarem a logomarca da secretaria, da coordenação, do que quer que seja. Nós encaminhamos os materiais para as coordenações de hanseníase, tuberculose e HIV das 15 capitais que estavam contempladas nesse projeto. Eu posso aqui agora pegar os contatos de vocês, de quem quiser receber, e encaminhar o mesmo arquivo que a gente mandou para as coordenações para vocês. Tá? A gente entende que o material precisa ainda ser mais inclusivo. A gente quer muito que talvez, em algum momento, a gente consiga conversar com o próprio DAT, a SVSA, a possibilidade da gente transformar esses materiais em materiais mais inclusivos. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia de QR Code que lê material escrito e transforma em vídeo com legenda. Então, isso, para algumas comunidades que têm deficiência, é fundamental, porque essa informação precisa chegar a todo mundo. E a gente tem muitas outras formas, né, de tornar o material acessível. Então, acho que esse é um outro momento que a gente pode tentar pensar. E quem quiser apoiar e colaborar com essas possibilidades, colocar as universidades aí à disposição da gente, a gente agradece muito, tá? Eu vou pegar seu contato, tá bom? Tá, então, o Rafael está dizendo aqui para a gente já
despedir. Agradeço a oportunidade da gente fazer essa conversa aqui, né? E caminhar um pouco nesse sentido de colaborar, que a sociedade civil possa colaborar com as suas metodologias participativas e com as suas estratégias para a gente chegar mais perto da população que precisa, né? Acho que a gente precisa se desprender um pouco da linguagem técnica, tenho discutido bastante isso e tenho conversado muito e também tomado muita pedrada. Estava conversando aqui com o Rafael, só para finalizar, que a história da discussão do acometido por tuberculose, que é uma coisa que a gente gosta de falar, né? Não, a pessoa não está com tuberculose, ela foi acometida pela tuberculose. Aí a gente foi testar na rua, né? O que você entende disso aqui? E aí a gente escrevia uma frase lá. As pessoas acometidas... A pessoa falava, então essa tuberculose é pior, né? Essa acometida. Aí a gente fica agarrado no termo técnico e não desgruda dele, porque a gente não quer escrever no papel com tuberculose, né? Só que isso não está chegando para as pessoas, gente. A verdade é essa. Aí, Fernanda sabe, TM, todo mundo, a gente recebeu mensagem, o Ministério recebeu mensagem das coordenações municipais dizendo: esse material está uma porcaria, olha como é que a sociedade civil está escrevendo. Então, assim, significa que a gente não quer sair do lugar, né? Desse lugar que a gente definiu, que é o melhor lugar para a gente, que é escrever tecnicamente. Então, eu acho que a cisão também, né? A gente precisa diminuir essa cisão, né? De como que a gente vai chegar mais perto da população para que ela também possa entender o que a gente está falando. Acho que estamos no caminho. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, a gente está muito a fim de fazer, a gente se compromete muito com o trabalho, mas, de fato, a gente precisa de apoio para fazer isso, né? E acho que temos tecnologias também que podem estar à disposição, né? Mas precisamos de apoio para fazer. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu passo para o Rafael para as considerações. Desculpa. Beleza. Bom, já respondendo os comentários, né, com relação ao CCAP, ao projeto. Então, Fernanda, a gente precisa de mais financiamento, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? A gente até trabalha de graça, né? A maioria do meu trabalho que eu faço com tuberculose é de graça, é voluntário. Enfim, mas técnicos, outros profissionais não trabalham de graça, então a gente precisa de financiamento. Uma das nossas ideias, estratégias do CCAP desmembrar um pouco as ações e tentar financiamento para eixos. Então, no eixo educação, a questão do curso, um financiamento curto para como é que se diz? Atualizar o curso anualmente, manter o curso na plataforma, fazer mais podcast, fazer mais vídeo, enfim. Então, desmembrar um pouco, a gente já está fazendo isso, já está atrás de financiadores, né? Já teve reuniões, inclusive, com alguns, mas está difícil, não está fácil, inclusive financiadores internacionais, mas, enfim, essa é a nossa estratégia, né? Agora, o CCAP também, com relação ao CCAP, o CCAP não pretende investigar ou acompanhar todas as pesquisas que acontecem com tuberculose no Brasil, isso é impossível, né? Então, a gente quer, o nosso foco agora é criar, mobilizar a mobilização social, mobilizar as organizações sociais nos territórios para que elas façam isso, né? Para que criem seus CCAP, seus comitês, se podem dar outro nome, outra coisa, mas que façam suas articulações, né, territoriais com os pesquisadores, com as universidades, onde estão sendo construídas essas pesquisas. O CCAP agora, a gente está passando por um processo de reformulação, reformulando, transformando coisas em GTs, tem pessoas que saíram por questões pessoais e profissionais, tem pessoas que entraram novas agora, então a gente está todo num processo, inclusive, para dar um novo oxigênio, mas é isso, né? Faço coro à resposta da Carla, eu acho que a sociedade civil, nos últimos tempos de HIV/AIDS, tem incorporado sim o tema TB e com infecção TB/HIV. A gente vê isso na rede brasileira de comitês, muita gente que faz parte do movimento de AIDS, de fóruns de AIDS. Em São Paulo, por exemplo, a gente fez conseguiu montar o ano passado a Frente Municipal de
mista de TB e HIV, que foi o fruto de articulação entre o movimento de tuberculose, o movimento AIDS, e outras frentes estão surgindo por aí. Então, a gente está, sim, se organizando. É claro que foi um processo longo, já tem mais de uma década que a gente fala na importância da tuberculose para HIV AIDS. Pode estar devagar, mas a gente está caminhando nessa formação, sim. A gente precisa agora de apoio da gestão, e não é gestão só do Ministério da Saúde, é gestões do Estado, gestões do município, e é isso que a gente está fazendo. Então é isso, gente. Obrigado. Bom almoço para todo mundo, para nós. Obrigado. Eu passo para o Rafael para finalizar as considerações. Então, acho que deu para perceber o alto nível dessas experiências exitosas que a gente selecionou. As apresentações das experiências continuam na parte da tarde. A gente vai ter mais 2 mesas só com experiências exitosas. Então, agradeço a participação de todo mundo. São grandes parceiros nossos. E só antes de sair para o almoço, efetivamente, relembrar que o pessoal da prestação de contas, quem está com diário e passagem, a gente tem 2 pessoas da nossa equipe lá fora para ajudar vocês. E também aproveitar que essas pessoas lá fora, elas não estão aqui falando no microfone, e elas estão trabalhando no bastidor, e organizar um evento como esse dá muito trabalho. Então, eu queria valorizar muito o trabalho das pessoas que não viram aqui serem aplaudidas, então, principalmente Tieme, Suelen, toda a equipe da administração e orçamento, a Lorena, Vivian, Vitor e Arquimedes também. Parabéns para vocês. Obrigado, gente. Faremos agora o intervalo para o almoço, que será servido no piso térreo, e retomaremos as atividades às 13h50. Repetindo, às 13h50. Um bom almoço a todos. Som, teste, 1, 2. Pra mim fica baixo, tá vendo? Mas se quiser usar esse aqui também, pode usar.
Testa. Testa.